Você já ouviu falar da Síndrome da Gaiola? Pois é, com a pandemia, todos nós precisamos ficar isolados em casa. Crianças, adolescentes, adultos, idosos, precisamos ficar dentro das nossas casas. Hoje, com a melhora das situações, é possível frequentar a escola presencial e até mesmo vislumbrar aí um futuro pós-pandemia. Porém, tem acontecido que muitas crianças e adolescentes não estão querendo sair de casa mesmo quando podem, não estão se sentindo confortáveis, não estão querendo frequentar a escola presencial. E a isso nós chamamos de Síndrome da Gaiola. Eu sou a Mariana Simon, psicóloga e arte-terapeuta, e convido vocês a entender pouquinho melhor através dessa história que eu vou contar para vocês. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like para você conhecer a psicologia de uma forma bem criativa. Era uma vez um belo filhote de passarinho que tinha uma infância bem divertida. Ele frequentava uma escola de voo e estava aprendendo a voar cada vez mais alto, junto com seus amigos. Eles adoravam disputar corridas de voo. Eles adoravam voar bem alto, sentindo o sol queimando as suas penas. Frequentavam nenhum do outro quando tinha aniversário de passarinho. A sua família tinha uma vida bem corrida. Eles praticamente voltavam para a gaiola só para dormir, porque ele fazia aula de canto, aula de natação, muitas aulas. Eles também frequentavam o shopping, o cinema, viajavam, iam nos parques e estavam até combinando em família uma viagem para um parque de diversões em outro país. Todo mundo estava muito animado e com uma vida bem agitada. Porém, certo dia se aproximou ali daquele lugar um predador terrível, um predador invisível que colocou a vida de todos os passarinhos em ameaça. Começou a se ouvir falar sobre passarinhos que ficavam doentes, passarinhos que caíam mortos. Era muito assustador. E por isso foi dada uma ordem que todos os passarinhos deveriam se trancar nas suas gaiolas para esperar tudo aquilo passar. O nosso passarinho, ele sentiu muito medo de tudo aquilo que estava acontecendo. Na verdade, todos os passarinhos, filhotes ou mais velhos, também sentiram medo do que estava acontecendo. Então, o passarinho com a sua família entrou dentro da gaiola e ficaram ali, esperando passar. No começo foi divertido. O passarinho sentia alegria de ter tirado umas férias antecipadas e ficar em casa com a sua família. Tava gostoso. Um mês e pouco, os primeiros meses estava divertido. Porém, conforme o tempo foi passando e o predador não ia embora, o passarinho começou a sentir raiva, porque ele queria a sua vida de volta. Ele queria voltar a voar com seus amigos, queria voltar a frequentar suas escolas, ele queria voltar a ir no shopping e queria fazer a viagem em família que estava programada. Então ele começou a sentir muita raiva daquele predador, muita raiva de ter que ficar em casa. Tinha brigas na família, porque ninguém aguentava mais se ver, se esbarrar. Tá? Conforme o tempo foi passando, chegavam notícias muito tristes de passarinhos que estavam doentes, passarinhos que tinham morrido. Então, eles começaram a se habituar a escutar muita notícia triste. O nosso passarinho aqui, ele começou a sentir nojo, ficar enjoado de tanto ficar em casa. Ele estava entediado. Não tinha mais novidade, não tinha mais nada para fazer. A escola era online, então ele acordava, já ligava o notebook, ia para a aula.
era uma rotina, assim, começou a ficar enjoado de ficar em casa. Mas tinha um lado bom da aula online. Ele não precisava colocar uniforme, não precisava pegar trânsito, podia dormir um pouco mais. Então, tinha também um lado bom dessa vida. Com o tempo, as coisas passaram a ser cada vez mais online, digital, e todo mundo parece que se adaptou à rotina. Então, o nosso passarinho começou a ficar feliz com o novo modelo de vida que ele tinha. Ele começou até a achar a gaiola dele grande o suficiente, porque ele podia esticar as perninhas, ele tinha 3 puleiros para ele pular e se divertir. Então, ele tinha ali a comida garantida, ele tinha água, ele estava protegido contra aquele predador, porque ele iria sair o que ele precisava de mais para viver, não é mesmo? Então ele começou a brincar, se divertir, pulava aqui, pulava aqui, pulava aqui. Ele começou a inventar novos cantos e ele foi se adaptando a essa vida, começou a achar a sua gaiola gostosinha, aconchegante, super protegida. Para que ele iria sair, não é mesmo? Porém, inventaram uma solução, uma injeção mágica para combater o tal do predador. Aos poucos, cada passarinho que recebia uma vacina mágica ia se fortalecendo e o predador ia se enfraquecendo. Então, a escola se adaptou e começou a ser presencial. O passarinho poderia alguns dias ir para a escola presencial. Poderia também, conforme mais e mais pessoas tomavam a vacina, irem percebendo que logo logo eles poderiam sair da gaiola e retomar a vida de antes. Mas o nosso passarinho, que estava feliz aqui dentro, ele não queria que passasse. Ele queria sim que o predador fosse embora e as pessoas parassem de morrer. Mas ele não queria voltar a sair porque ele estava gostando de ficar em casa, dessa vida online. E ele estava com medo de frequentar a escola, de ver pessoas, de ver muita gente. Ele estava há muito tempo só dentro da gaiola. Ele sentia um pouco de nojo, um pouco de repulsa, de antipatia por essa ideia de voltar. Então ele não queria de jeito nenhum voltar para a aula presencial e nem sair de casa aos pouquinhos. Mas o nosso passarinho, ele foi entendendo que era necessário ir saindo da gaiola aos pouquinhos. Ninguém pode ficar a vida toda dentro de uma gaiola tão pequenininha, ainda mais uma criança ou um adolescente que está em fase de crescimento, que tem o mundo todo para explorar, o céu todo para voar. Então, o passarinho, ele foi aos poucos se encorajando e ficando mais e mais feliz com a ideia de poder sair de dentro da gaiola. Ele foi se encorajando, respirando fundo, foi se preparando e aos pouquinhos, depois de enfrentar o medo, a preguiça, o tédio e tantas outras coisas, ele conseguiu, gente! Ele conseguiu frequentar a escola presencial, ainda precisava usar máscara, passar álcool gel, um monte de coisa. Mas ele conseguiu ir se adaptando à rotina e voltando para a escola presencial. E quando todos os passarinhos tomaram a vacina mágica, eles puderam retomar a vida de antes, encontrar os seus amigos, voar, sentir o sol queimando as suas nuvens. E eles puderam então voltar para a vida social de antes, deixando para lá essa vida de ficar tanto tempo na gaiola e sentir o ar no rosto e na festa de aniversário dos passarinhos. Aos pouquinhos tudo foi voltando e ele começou a lembrar como era bom voar, como era bom sentir o vento no seu bico, no seu rosto. Esse é o nosso passarinho, gente. Aí,
Vocês se identificam com essa história que eu contei? Conta aqui para mim nos comentários. Alguém já sentiu todas essas emoções nesse processo de pandemia, de ficar em casa? Alguém está sentindo dificuldade de voltar? De voltar para a escola ou de sair de casa? Como que tá isso para vocês? Era essa a história que a gente queria contar para encorajar vocês a acreditarem que logo mais a gente vai poder sair dessa gaiola, enfrentar os nossos medos, tendo tomado a vacina mágica, e a gente vai poder voltar a ter uma vida social, e que isso é muito importante para passarinhos, para crianças e adolescentes que estão em desenvolvimento e tem o mundo todo para explorar, para conhecer. E a gente conta com vocês para reconstruir o nosso mundo quando a pandemia passar. É isso, gente. Obrigada, pessoal. Adorei estar com vocês. Deixa o seu like aqui. Um beijo, gente.